Certinho? Eu já cumprimentei todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa novamente, nessa casa abençoada. E hoje nós vamos estar estudando no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Interessante, né? A gente quando começa a entender a lei, não falei nem praticar e viver não, começa a saber que a lei existe, que os critérios do Pai são outros. Vocês dois passam para cá, vocês estão escondidos de mim aqui, ó. Passa para cá. Aí, a gente entende que aquele que consegue dar um passo, que nós avançamos a passos milimétricos, né? Não é passo longo, não. No caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da evolução espiritual, no caminho da vivência da lei divina, nós evoluímos a passos milimétricos. Aí então a gente entende que, na verdade, quem vence como é que eu falo? É caminhando ao contrário do que a gente pensava. É quem fica calado, é quem aguarda a hora certa, é quem se enche de paciência, é quem, quando vai falar as coisas mais difíceis, mais dolorosas, sabe falar com amor. Esse então aí já avançou bastante. É o que não guarda rancor, é o que não guarda mágoa. Ah, mas que você não sabe o que eu passo. Todos nós passamos, na verdade. Mas quando o Espírito começa a aprender, ele vai entendendo que mais do que tudo isso, mais do que toda a pressão do mundo exterior que a gente vive, o mais importante é o que a gente sente aqui dentro. É o que a gente faz. É o que a gente faz com o Espiritismo no nosso mundo íntimo. Então eu estava falando para ela da obra de Hermance Dufaux. Na obra de Hermance Dufaux, a equipe de Hermance Dufaux usa muito uma expressão: é preciso viver o Espiritismo por dentro. É algo mais do que ler livro. Na verdade, se a gente for analisar assim, o que eu já li, já dá para a gente viver umas 3 encarnações. As leituras. E 3 encarnações, na verdade, não é nada, não. Não é, não. Que a gente avança pequenos passos. Ah, mas eu estou lutando tanto. A gente, se estivesse lutando, ia perder tempo, né? O passo é pequeno. Aí a gente entende que para caminhar com acerto, para avançar com segurança, para não contrair mais débito, é melhor jogar com uma carta de menos. É melhor cultivar a paciência, é melhor cultivar a gentileza, é melhor cultivar o perdão de forma sincera dentro de nós, no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior. E nessas coisas que a gente precisa cultivar está a paciência. Já diz um velho ditado que aquilo que não tem solução, quando o problema é muito grave, vamos ter paciência, que o tempo tudo transforma, tudo. Não há problema que a paciência não consiga resolver. Quando está muito complicado, mas eu não vou falar nada não, mas eu tinha que ter falado, mas não deu conta, é melhor ficar calado, falar depois. Porque se eu falar precipitado não dá certo. É assim, no trânsito, não pode dirigir, você não pode falar nada, sabe, a sua também doido te dá um tiro. Aí chega lá no plano espiritual, causa da morte. Bobeira, vou falar assim, bobeira, é mais do que isso. Bobeira, causa da morte, bobeira. Eu vou falar assim.
causa da morte. Então, a gente não sabe o que o outro vai fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado em todos os lugares, na casa da gente. Às vezes você cria uma mágoa tão grande no seu familiar, se ofende tanto, pode ser o filho, pode ser a mãe, o pai, né? A nora, a sogra. Você cria um problema tão grande que vai demorar, no mínimo, uns 500 anos para resolver. Ah, mas será que eu estou exagerada? Não. A obra espírita nos ensina. E assim é onde a gente está. A gente tem que aprender a viver em paz. Senão a gente não anda no trânsito, a gente não para em casa espírita nenhuma, a gente não para em trabalho nenhum, a gente não para nem na família da gente, porque ninguém aguenta a gente também, né? Porque o povo da gente tem que aguentar a gente também, né? Não é só a gente que aguenta, eles também aguentam, né? Serviço pesado, difícil tolerar cada um de nós. Quando a gente acha que tem razão, então aí que a coisa fica complicada. É difícil dar paciência com uma pessoa quando ela pensa que ela tem razão, né? E vamos recuperar um pouco aqui do texto evangélico. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus que pela dor deste mundo nos marcou para a glória do céu, para a glória no céu. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema. Esta escola terrena, na qual nós estamos matriculados, ainda vai ser, por um bom tempo, uma escola de expiação e de prova, onde nós estamos presos devido somente a que mesmo as nossas imperfeições. Do momento que a gente for melhorando, a gente não fica preso à terra. Se a gente quiser reencarnar na terra, viver na terra, evoluir na terra, na fase regeneradora, nós temos que começar a viver o Evangelho de Jesus agora. Porque quando a gente começa, a gente vai dando tropeção. Nossa, mas eu já estava com a cabeça, eu não devia ter falado aqui. Não, agi como uma boba mesmo, não era para ter falado, não era para ter feito desse jeito. Aí eu perdi a oportunidade porque eu me precipitei. Então a falta de paciência garante esses resultados, né? Sábio é aquele que tem paciência. Eu tenho um exemplo imbatível. Meu pai não falava. Meu pai nunca falou do jeito que eu estou falando. Sabe onde ele está agora? Está lá no Bezerra, trabalhando com meus benfeitores. De vez em quando eu vou nos lugares, eu fico sabendo que ele está junto comigo. Né? Porque vai raramente fala com a gente. Porque os mentores têm a linha de proceder, né, impecável. Então não falou, não gritou, não falou que ele comandava, não falou que era assim. E a gente, como filho, estava sempre procurando a companhia dele. Papai, o que o senhor acha sobre isso? Ah, minha filha, eu acho assim. Ó, você tira isso da sua cabeça, que você não vai te fazer bem, não. Aí isso assim. Mas ele não era intrometido, ele ficava ali. E bobo de quem não sabe, pensasse no filho, que pensasse que ele não sabia o que acontecia com a gente, quem que a gente era, moralmente e espiritualmente. Porque eu sou filho mais velho. Moralmente e espiritualmente. Então, a falta de paciência causa isso. Eu esqueci, abaixa aí. Perdão. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Você dá um pedaço de pão, um prato de sopa, um prato de comida, um copo de leite. Você às vezes nem olha para a pessoa, nem presta atenção nela. Não é assim, mas a gente faz muito isso. Sabe aquele homem lá da parábola do bom samaritano? O bom samaritano, aquele que recolheu aquele homem, levou ele para a hospedaria. Cadê o relógio do céu? Aquele que recolheu o homem, levou ele para a hospedaria. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, explica aquela parábola. Aí ele fala que para ele era um homem bom, o bom samaritano era bom mesmo, aí não é inquestionável.
Mas ele diz que nós precisamos de ver que o bom samaritano, os doentes, os caídos, os que foram assaltados, os que estão com dores terríveis, dores da alma, dores morais, estão dentro da nossa casa e a gente às vezes nem olha. Então o bom samaritano socorreu aquele homem, foi lá, olha, trata muito bem desse homem. Por quê? Trata muito bem desse homem e o que você gastar mais não precisa se preocupar não, que eu volto e eu pago. Essa parte aí foi fácil. Mais fácil, mais difícil, é a gente tolerar, suportar, promover amizade e entendimento, porque não basta só tolerar. A paciência envolve algo mais. Tolerou, é a primeira coisa, mas é preciso mais. É preciso reconquistar. É preciso conquistar sempre, né? Os que estão junto conosco, os que trabalham com a gente uma vida inteira. Eu me aposentei como professora, a gente trabalha 10, 15, 20 anos com gente de todas as individualidades, digamos assim, de todas as qualidades, sabe? E tem que viver bem, porque vai gritar, vai brigar, tem que ter o devido respeito, ou então não estamos cumprindo a lei de Deus. Né? Não é uma pessoa estranha, viveu tanto tempo, trabalhou tanto tempo, às vezes não tem muita afinidade, mas o respeito em primeiro lugar, né? Até a gente ir conquistando. Então, essa caridade de dar bens materiais, ela é importante, ela é necessária, mas outra há, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Esse nos conhece. Esse sabe o ponto fraco. Quando tem um espírito sofredor testando a gente, cobrando alguma coisa que ele tem direito, quando a gente aprende a recorrer ao Evangelho e vai lutando e vai fazendo tudo que pode para ajudar. Chega um ponto, de vez em quando aparece um lá na reunião mediúnica e fala assim, não me obedece mais, não faz mais o que eu quero, agora foi para o lado da luz. Quando é o filho que está suportando o pai com o filho, meu pai, depois que começou a ir lá naquele centro, ele não fica falando assim mais não. Ele agora é só amigo. Ele agora tá do outro jeito, né? Pode falar a mesma coisa da mãe, né? Porque quando a gente ganha, eu vou falar assim, ganha o privilégio de entrar numa casa abençoada como essa, para aprender o Evangelho de Jesus, é uma bênção na nossa vida. Eu conheço muita gente que chora, que sofre tanto e não consegue entrar dentro de nenhum centro espírita e está sofrendo, está chorando, está com desgosto, o negócio está difícil. Então a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nada, que são tantas outras picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Um passo pequeno que dá na direção da boa convivência e do bom entendimento, na prática das boas ações, porque a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Às vezes a gente fala assim, não, eu tento ser espírita. Gente, pelo amor de Deus, ninguém pode falar que tenta ser espírita, não. Não vamos pensar isso, não. Nós já somos espíritas. Nós não somos perfeitos, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Não é preciso ser perfeito. É preciso estar no esforço constante, né? É preciso estar empenhado em fazer o melhor. Viveu de um modo dentro de casa, não está dando certo.
Minha mulher não está me aguentando mais, qualquer dia eu achei que essa mulher já desapareceu. Desaparece mesmo, né? Qualquer dia meu filho some, eu não sei para onde ele foi. Acontece também. É melhor mudar, é melhor retroceder. De preferência calado, para ver se dá resultado. Porque nós somos custosos, nós demoramos. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não dá conta. Então, é preciso. E onde é que entra a fé raciocinada aí? A gente estuda a obra espírita, a gente aprende e coloca em prática. Porque a fé raciocinada consiste no uso do conhecimento para melhorar a nossa vida. Nos fala Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, que nos fala... É porque a gente vai trabalhando, caminhando passo a passo, né? Essa ideia é perdida, deixa depois, se eu não pegar, certo, não era para falar, né? Então, as bênçãos são mais numerosas do que as dores. A gente vai utilizando a fé raciocinada, vai praticando o esforço, e é árduo, é sofrido, esse negócio de transformação íntima, esse negócio de ver a coisa complicada, o problema complicado, e ter que manter a calma, medir o que fala, como é que vai reagir, como controlar a situação para não causar problema maior. Isso causa sofrimento. Esbranqueia até os cabelos, viu, gente? Não é fácil não, viu? Esbranqueia até os cabelos. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Então a gente tem que pensar. Quando a gente busca o ensino, é por isso que todos nós precisamos aprender doutrina. O espírita tem que estudar. A obra kardeciana não é uma coisa difícil de entender. Toda pessoa que sabe ler e escrever dá conta de estudar a obra kardeciana e estudar e aprender. O livro Céu e Inferno, não dou conta de ler a primeira parte, ler a segunda. O exemplo dos espíritos. Como Kardec trabalhava com os espíritos para ajudá-los a aceitar a ajuda espiritual. Leia o livro dos médiuns, leia o livro dos espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Implanta a oração dentro do lar, junto com os familiares. Às vezes o Evangelho, o culto do lar pode durar mais do que 10 minutos. Faz aqueles 10 minutos ali e depois vai aprendendo a ler. Vai conversando particular um com o outro, né? Vai aprendendo como é que trabalha com cada um dos membros da família para ajudar todo mundo a se melhorar, né? Coragem, amigos, o que tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. É toda a nossa situação. A gente tem prova de vidas passadas, débitos que a gente tem que resgatar, que a gente tem que modificar a nossa situação, e nós precisamos avançar com relação ao futuro. Nós precisamos dar passos acertados. Nós precisamos praticar pelo menos uma boa ação para que isso seja levado a nosso, contado em nosso favor, com vistas à nossa vida espiritual. Sede pacientes, sede cristãos, sede pacientes, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Ave, 1862. Agora eu vou contar uma história que está no livro A Vida Escreve. O autor é o espírito Hilário Silva. E essa história se chama, então, Por 5 Dias. O senhor Francisco Teodoro era um industrial famoso, cuidador da sua vida, com muito esforço, um homem trabalhador, muito honesto, né? Ele construiu uma fábrica de tecidos, importando o material, os fios. Essa fábrica de tecidos produzia casimiras admiráveis, tecido fino, né? Eu não sei hoje nem como é que é, nem se existe esse tipo de tecido, mas não, porque tudo, a tecnologia tudo melhora. Mas houve a guerra de 1914,
e a retração nos negócios. Tudo parou, tudo parou. E o seu Francisco foi ficando desesperado, porque produziu os tecidos, a fábrica foi enchendo, foi ficando estocada, e ele não tinha como pagar os fornecedores. Cobrança de um lado, cobrança de outro. Seu Francisco, nossa firma não pode esperar. Seu Francisco, nós não podemos mais esperar. Ele recebia cartas desmoralizando ele pelo correio, até que ele recebeu uma carta que o comerciante falou para ele: se o senhor não pagar tal dia, eu vou te denunciar como negociante desonesto. E ele foi ficando apavorado, e ele buscava auxílio na religião, e ele fazia oração, ele aprendia que Deus não desampara ninguém, que não há dificuldade que a pessoa não possa resolver. E ele sempre orava, mas ele não conseguia se acalmar, ele não conseguia aliviar a tensão. Quando foi um dia, ele falou: não dou mais. Ser denunciado como desonesto, eu não posso mais. Aí ele pegou e escreveu uma carta para os seus familiares, falando que as dívidas que ele tinha devia naquela época, mais ou menos, como está escrito aqui nas contas do Lauro Silva, 800 contos de réis, que naquela época era muito dinheiro, né? E por causa que não entrava dinheiro, não tinha comércio, o povo estava apavorado com a guerra, estava tudo descontrolado, e ele deu um tiro na cabeça e ficou com o crânio arrebentado. Sofreu no plano espiritual, nas zonas trevosas, por 30 anos, até ter condição de ser atendido numa casa de reajuste, como Hilário Silva fala. O que é essa casa de reajuste? Um posto de socorro da espiritualidade, um hospital. E ele foi então, se tratou lá e começou a melhorar. Aí, na medida que ele foi melhorando, que ele foi se recuperando, né, ele foi conseguindo aceitar, porque a tristeza dele foi muito grande. Ele deu fim ao corpo dele, à vida do corpo, mas continuava vivo. É o sofrimento do suicida, né? Aí ele recebeu permissão para visitar a terra, para visitar a família dele. Onde que ele foi primeiro? Me conta. Onde que ele foi primeiro? Na fábrica. Quando ele chegou na fábrica, ele ficou espantado. Era gente trabalhando, operário, filho, neto, tudo no trabalho honesto, no trabalho vitorioso. A fábrica prosperando, os operários satisfeitos, todo mundo satisfeito, né? E quando ele chega lá numa sala da diretoria, um retrato enorme dele lá, reverenciado pela sua família. E ele pegou e disse para o acompanhante dele: mas eu sou um criminoso, eu tirei minha própria vida, eu desrespeitei a lei de Deus, eu não mereço. Ele falou: não é bem assim, você tem erro. Mas a fábrica hoje está nessa condição maravilhosa, nessa condição privilegiada, graças ao seu esforço, que era um comerciante honesto, sabia onde gastar, sabia onde poupar, estava sempre procurando. E 5 dias depois da sua morte, a guerra acabou e tudo foi voltando ao normal, porque a sua fábrica estava cheia de estoque, grande quantidade de tecido. Foi uma das primeiras que começou a prosperar. E dentro de poucos dias, tudo que tinha na sua fábrica foi vendido e apurado o dinheiro deu cerca de 4.000 contos de réis. Uma quantidade bem maior do que o débito. Aí então o Sr. Teodoro ficou muito triste, né? E foi compreender que a bondade de Deus não falhara, que ele recebeu o auxílio. O problema foi que ele não soube esperar, ele não teve paciência. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida, né? Qualquer que seja a dificuldade, quando não tem problema, quando não tem solução, o que não tem remédio, remediado está. Deixa quieto, né? Vamos ter calma, porque senão a gente pode cometer um ato impensado que pode prejudicar a vida da gente por séculos e séculos.
Chico Xavier fala, eu não sou muito eu não gosto de dar estudo só sobre suicídio, não. Essa história que eu conheci há muito tempo, né? Eu faço com muito amor, nós oramos, nós dedicamos o nosso estudo hoje para os suicidas, os que foram trazidos aqui pela espiritualidade, que recebam as nossas preces, mas o Chico fala, uma vez deu um estudo, esse estudo acho que foi só numa casa, um livro do Simonetti, tudo que você precisa saber sobre o suicídio. E lá tem umas citações, é uma obra compilada, ele tira do livro Céu e Inferno, ele tira da obra do Chico, daqueles depoimentos do Chico. E o Chico fala então que o suicida atrasa a sua evolução, no mínimo por 500 ou 600 anos. Porque tem que trabalhar. Enquanto não resgata a causa do suicídio, enquanto não vence aquela dificuldade, o suicida não consegue avançar. Então, o que nós deixamos aqui para nossa reflexão é o fato de que, com paciência, nós podemos resolver os maiores problemas. Quantas mães são abandonadas pelos seus companheiros e conseguem criar os filhos sozinhos? Uma vez, quando eu fiz mestrado na UNB em Brasília, e quando eu fui fazer as provas, eu fiquei na casa dos parentes de um vizinho meu lá do Luizote, que já não está mais entre nós. E a mãe da senhora, ela foi abandonada pelo marido, com os filhos tudo pequeno. Ela disse que um dia não tinha mais o que comer, ela não sabia o que fazia. Ela disse que ia suicidar, disse que ia beber um veneno. Quando foi pôr o veneno no copo, uma voz falou para ela, não é para você fazer isso. E ela acordou. E ela então, Deus teve piedade dela e ela conseguiu cuidar dos filhos todos, criou os filhos tudo. E eu a conheci numa época em que ela vivia assim, em plena alegria, cercada pelo amor da sua família. E os filhos viviam procurando o pai, e os espíritos já tinham falado para eles que ele estava, não deve estar vivo mais não, e que ele estava num asilo lá em Brasília, que eu já tinha passado perto dele muitas vezes, mas não era permitido que ele soubesse quem era. Então, com a paciência, a gente ganha tempo, a gente avança, a gente conquista adversários, a gente resolve problemas que, ao nosso modo de ver, não tem solução. Mas, muitas vezes, o que a gente acha que não tem solução depende apenas de pequenas ações para que tudo recaia no lugar. Peçamos a Deus, peçamos a Jesus para a gente aprender a agir com paciência. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.